Então, bom dia a todos. Essa é a aula de matemática básica do dia 27 de julho, certo? Para o primeiro ano do ensino médio. Então, hoje a gente vai falar a respeito de regra de 3 simples. E, claro, para começar, eu queria tratar com vocês que quando a gente está trabalhando com regra de 3, normalmente estamos envolvendo na situação grandezas. Beleza? Vamos começar? Bom, fé em Deus. Só minimizar aqui. Então, gente, ó. Para calcular uma regra de 3, eu necessito de 3 passos. Antes de começar a ter um envolvimento desses 3 passos, primeiro eu tenho que encontrar o problema, tá? O que é encontrar o problema? É diagnosticar o que é que o problema está passando para você. Certo? Isso a gente já compreendeu até em linguagem algébrica, né? Quando a gente estava relacionando linguagem comum e transformando em linguagem algébrica. E aí a gente começa os passos para resolver a regra de 3. O primeiro passo é organizar as grandezas que estão envolvidas na situação em 2 colunas. Lembrando de uma coisa, gente, ó. Se a regra é de 3, simples, nós só vamos trabalhar sempre com 2 grandezas. Mas, professor, o que são grandezas? Só um momento que a gente vai falar a respeito disso. O segundo passo é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? O terceiro passo, aí sim, é aplicar a regra de 3, multiplicando o meio pelos extremos. E aí a gente determina, ao final de tudo, a solução. Tá? Calma que a gente vai explicar cada passo, vamos explicar o que são essas grandezas e como elas são apresentadas para a gente. Beleza? Vamos lá. Vejam só. Para entendermos como executar a regra de 3, precisamos conhecer o conceito de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Vamos falar a respeito de grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza, gente, é tudo que pode ser medido ou contado. Vamos supor, velocidade é uma grandeza, tempo é uma grandeza, distância é uma grandeza, altura, largura, medida de massa, medida de peso, tá? Medida de aceleração. Vejam que são grandezas que podem ser medidas, tem valor numérico, tá? Tem valor quantitativo, como dizemos na matemática. Então, tudo isso são grandezas, beleza? Com relação às grandezas, quando elas são, vamos dizer assim, quando estão em relação uma com a outra, pode existir uma relação de proporcionalidade. Essa proporção pode ser direta ou inversa. Quando é que grandezas são diretamente proporcionais? É quando uma aumenta, a outra também aumenta. Vamos dar um exemplo aqui de 2 grandezas que são diretamente proporcionais e vocês vão entender quando eu estou falando sobre isso. Olha só. Supondo que eu esteja analisando uma situação em uma construção civil. Aí eu digo que para se construir uma casa são necessários 5.000 tijolos. Só um exemplo, tá? Para construir uma casa são necessários 5.000 tijolos. E se eu quiser construir 2 casas? Aí serão necessários 10.000 tijolos. 3 casas, 15.000 tijolos. 4 casas, 20.000 tijolos. Onde estão as grandezas neste caso? As grandezas são o número de casas e o número de tijolos. Percebam que casas e tijolos,
há uma direção de proporcionalidade entre eles. Se eu quero construir mais casas, eu preciso aumentar o número de tijolos, tá? Então, quando eu aumento o número de casas, eu devo aumentar o número de tijolos. Então, há uma relação aí de direção de proporcionalidade. Quando uma aumenta, a outra aumenta de maneira proporcional. E quando temos grandezas inversamente proporcionais. Isso acontece quando aumentamos uma, a outra diminui, claro, de maneira proporcional, só que de forma inversa. Certo? Vamos dar um exemplo? Vocês já relacionaram muito isso com velocidade e tempo. Velocidade que você está realizando um percurso e tempo para realizar aquele trajeto. Beleza? Percebam uma coisa. Para uma mesma distância, tá? Para uma mesma distância, quando o motorista de um carro aumenta a velocidade, ele consegue realizar aquele percurso num tempo menor. Não é verdade? Então veja que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer, se aumenta-se a velocidade, diminui-se o tempo. Se diminui-se a velocidade, aumenta-se o tempo para realizar o percurso. Então a gente tem aí uma relação inversamente proporcional entre as grandezas velocidade e tempo. Beleza? Só para a gente compreender o que são grandezas e quando elas são diretamente proporcionais e quando elas são inversamente proporcionais. Vamos lá. Proporção direta. Sabemos que uma proporção é direta quando, tendo duas grandezas, verificamos que, aumentando uma grandeza, a outra ela também aumentará. Diminuindo uma grandeza, a outra também diminuirá. Certo? Exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Velocidade média e distância percorrida. Olha só. Pois, se você dobrar a velocidade com que anda, deverá, no mesmo tempo, dobrar a distância percorrida. Entenderam? Então, veja só. Velocidade e distância, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se você aumenta a velocidade, você, naquele mesmo período de tempo, consegue descrever uma distância maior. Tá bom? Então, aumentando-se a velocidade, aumenta-se a distância. E você consegue realizar. Área e preço do terreno. Óbvio, quanto maior a área do terreno, maior será o preço dele. Grandezas diretamente proporcionais. A altura de um objeto e o comprimento da sombra projetada por ele. Quanto mais alto o objeto, maior será a sombra projetada por ele. Óbvio. Ok? Então, são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Proporção inversa. Vejamos. Sabemos que uma proporção é inversa quando, tendo duas grandezas, verificamos o seguinte. Ó. Aumentando-se uma, a outra diminuirá de forma proporcional. Diminuindo uma, a outra aumentará de forma proporcional. Certo? Vamos para alguns exemplos de grandezas inversamente proporcionais? Vamos lá. O que eu até havia dito para vocês. Ó. Velocidade média e o tempo de viagem. São grandezas inversamente proporcionais. Pois se você dobrar a velocidade com que anda, mantendo fixa a distância, né, a ser percorrida, você reduzirá o quê? O tempo de percurso. Então, vou dar um exemplo. Se você dobra a velocidade, você diminui o tempo, você divide o tempo por 2. Se você triplica a velocidade, você divide o tempo por 3. Então, veja que há uma proporção, só que é uma proporção inversa. Tá bom? Quando uma aumenta, a outra diminui. Se você tivesse diminuído a velocidade, você, consequentemente, aumentaria o tempo. Ok?
Outro exemplo, número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher um tanque. Pois, quanto mais torneiras estiverem abertas, menor é o tempo para completar aquele tanque. E é verdade, né? Se eu estou enchendo um tanque e eu tenho torneiras que têm a mesma vazão de água, se eu abro 2 torneiras, por exemplo, eu terei determinado tempo para encher aquele tanque. Se eu abro 4 torneiras, aí o que acontece com o tempo? Ele é reduzido para encher o tanque. Eu vou gastar menos tempo. Tá bom? Claro que tudo isso, gente, identificar se uma grandeza com relação à outra é diretamente ou inversamente proporcionais, é de acordo com a lógica de quem está resolvendo a situação. Tá bom? É você, como observador do problema, que deve identificar isso. Ok? Vamos lá. Aí nós chegamos na regra de 3, a partir de tudo que a gente falou a respeito de grandezas. Regra de 3 é o método de cálculo utilizado quando sabemos o valor de 3 grandezas para descobrirmos o valor de uma quarta grandeza proporcional às 3 já conhecidas. Por isso o nome do método de resolução é regra de 3. É quando você conhece 3 valores e quer encontrar o valor do quarto que você não conhece. Tá bom? Vamos para o primeiro exemplo, para compreender melhor a respeito disso. Olha só. Um carro percorre 900 km em 6 horas. Quanto ele percorrerá em 8 horas se manter a mesma velocidade? Então, veja só. Nós sabemos 3 grandezas e queremos saber o quarto valor que é proporcional a um dos 3. Como é que a gente faz isso? Ó? Lembrando de uma coisa. Ó. A resolução ela deve ser feita da seguinte forma, seguindo os 3 passos que a gente falou lá no nosso primeiro slide. Olha só. Primeiro de tudo, organiza as grandezas em colunas. Tá bom? Como eu fiz aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui uma caneta de anotação. Primeira grandeza, primeira coluna, remete ao tempo. Certo? Segunda coluna remete à distância. Aí tem que ser a equivalência, né? Veja que em 6 horas, viajando durante 6 horas, ele alcançou uma distância de 900 quilômetros. Beleza? A pergunta é, se ele tivesse viajado durante 8 horas, mantendo-se a mesma velocidade, claro, quanto de distância ele haveria de ter percorrido? Essa é a pergunta. Beleza? Segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí vem do observador, vem de quem está resolvendo a situação. Vejamos o seguinte, ó. Pessoal, isso é até notório. Se viajando a determinada velocidade, durante um período de 6 horas, ele conseguiu percorrer 900 quilômetros, se ele tivesse durado mais tempo na estrada, viajando à mesma velocidade, ele teria aumentado a distância ou diminuído a distância? Óbvio que ele teria aumentado a distância, né? Se ele passou mais tempo viajando, na mesma velocidade, ele aumenta o percurso, ele aumenta a distância, ok? Então, a gente está tratando aí de uma situação em que estão envolvidas 2 grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumentará, beleza? Aumentando-se o tempo, aumenta-se a distância. Como a proporção é direta, a fórmula matemática seria assim descrita. Aí, a partir daqui, a gente organiza os valores da tabela em 2 frações. A primeira fração ó, nos remete às horas. 6 sobre 8. Igual a segunda fração nos remete à distância. 900 sobre x. O que eu fiz na verdade?
Eu organizei os valores da tabela em duas frações. Eles estão aqui, ó. 6 sobre 8 igual a 900 sobre x. 6 está para 900 e 8 está para x. Agora, enfim, devemos aplicar a regra de 3. Como é que a gente aplica a regra de 3? Multiplicando os meios e os extremos. Então, o numerador da primeira fração é multiplicado pelo denominador da segunda fração. 6 vezes x e 8 vezes 900. Isso é chamado, assim, na linguagem coloquial, de multiplicação em cruz. Tá bom? É sempre assim que a gente realiza a regra de 3. Logo, para achar o valor de x, basta fazermos a multiplicação entre meios e extremos, como foi feito, né? Então, vamos lá. 6 vezes x. Tá aqui, ó. 6 vezes x igual a 8 vezes 900. Tá aqui, ó. 8 vezes 900. Beleza? O que é que eu criei agora? Uma equação. 6 vezes x é 6x. 8 vezes 900 é 7.200. O que é que eu tenho aí? Uma equação. E como é que a gente resolve uma equação? A gente já viu em aulas anteriores. Resolver a equação é encontrar o valor da incógnita. Tá bom? A incógnita aqui é x. Eu não sei o valor de x. Vamos encontrá-lo? O 6 está multiplicando o x. Para resolver a equação, deixa a incógnita isolada. Então, tira esse 6 daqui, ó. Esse 6 tem que ir para o outro lado da igualdade. Só que ele estava multiplicando o x. Então, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu fico com x igual a 7.200 dividido por 6. Então, x é igual a 1.200 ou 1.200 quilômetros. Então, esse é o percurso que ele fará se durar num tempo de 8 horas viajando. Bom? Em 8 horas. Então, em 8 horas de percurso, ele consegue uma distância de 1.200 quilômetros. Veja que em 6 horas, ele percorreu 900 quilômetros. E em 8 horas, ele haverá de percorrer 1.200 quilômetros. Aumentando-se o tempo, aumenta-se a distância. Beleza? São grandezas diretamente proporcionais. Vamos falar da inversão de proporcionalidade agora? Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Esse é o nosso segundo exemplo, tá? Veja só. Um automóvel com velocidade média de 90 km por hora percorre certo espaço durante 8 horas. Qual será o tempo necessário para percorrer o mesmo espaço com uma velocidade de 60 km por hora? Ok? Olha só, estamos tratando aqui de duas grandezas. Uma remete à velocidade e outra remete a tempo dado em horas, né? Velocidade em km por hora e tempo dado em horas. Vejam que a uma velocidade de 90 km por hora, ele percorreu determinada distância em 8 horas. Aí ele pergunta, mantendo-se o mesmo percurso, mesmo trajeto, em quanto tempo será necessário para percorrer esse mesmo trajeto a uma velocidade de 60 km por hora? Veja que ele está reduzindo a velocidade. Certo? Vamos lá. Primeiro é necessário descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Certo? Aí a pergunta é, gente, se diminui-se a velocidade, o que é que acontece com o tempo? Ele aumenta ou ele diminui? O tempo para realizar o trajeto, né? Diminui.
Se a gente diminui a velocidade, a gente diminui o tempo. Não, a gente aumenta o tempo. Isso, a gente aumenta o tempo, né? Vejam, ele está diminuindo a velocidade. Então, com certeza, antes da gente fazer qualquer tipo de cálculo, a gente já sabe que o tempo será aumentado. Ok? Então, o que a gente faz nesses casos, para resolver a regra de 3? A formação das frações é com relação a, claro, a tempo e velocidade. Aqui é a da velocidade, certo? Aqui é a do tempo. Ok? Perceba uma coisa. Quando a velocidade era de 90 km por hora, ele realizou em 8 horas. A pergunta que ele fez é, se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu realizaria o percurso? Então, eu não sei o tempo. Então, chama esse tempo de x. Aí você pode pensar, vamos aplicar a regra de 3? Ainda não. Por quê? Porque aqui estamos tratando de grandezas inversamente proporcionais. Então, o que eu devo fazer? Eu devo, gente, inverter uma das frações. Eu tinha 8 sobre x igual a 90 sobre 60, certo? O que eu devo fazer? Eu devo inverter uma das frações. Bom, claro, isso é uma escolha. Inverter a fração é uma escolha de quem está resolvendo. Professor, posso inverter o 8 sobre x ou posso inverter 90 sobre 60. O que eu não posso fazer é inverter as duas. Invertendo as duas, eu vou estar fazendo a mesma coisa, né? Eu vou estar mantendo a mesma situação. Então, eu devo inverter apenas uma das frações. Eu escolhi inverter essa primeira aqui, Perdão, essa primeira aqui, o 8 sobre x. Inverter a fração é colocar o denominador para cima e o numerador para baixo. Então, ao invés de 8 sobre x, eu tenho agora x sobre 8. E quando eu faço isso, eu posiciono agora corretamente as setas. Né? Posiciono corretamente as setas. X sobre 8 igual a 90 sobre 60. Note que assim as setas ficaram no mesmo sentido, permitindo que apliquemos a regra de 3 para descobrirmos o valor de x. Vamos aplicar a regra agora. Pessoal, lembrando que eu só inverti uma das frações porque eu estou tratando de duas grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Eu só faço isso quando as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos resolver? Olha só. X sobre 8 igual a 90 sobre 60. O que é aplicar a regra? Vamos multiplicar os meios e os extremos. X vezes 60 e 8 vezes 90. X vezes 60, 60x, igual a 8 vezes 90. Continuando, 60x é igual a 8 vezes 90, 720. Então, eu chego numa equação, né? De novo, 60x igual a 720. Para isolar a incógnita, que é x, vamos passar esse 60 para o outro lado. Ok? Então, o 60 ele estava multiplicando o x. Então, ele passa a dividir do outro lado. Então, x será igual a 720 dividido por 60. 720 dividido por 60 é 12. Então, x igual a 12. O tempo, olha só, quando ele reduziu a velocidade de 90 km por hora para 60 km por hora, ele aumentou o tempo, que era de 8 horas, para 12 horas. Ok? Então, gente, toda vez que estivermos relacionando duas grandezas que são inversamente proporcionais, nós devemos inverter uma das frações. Tá? Nunca invertam as duas. Invertam uma
das frações. Professor, como é que eu vou saber qual fração eu devo inverter? Você que escolhe. Certo? Você que escolhe a fração que você quer inverter. Beleza? Em resumo, nós temos o seguinte, ó. Para aplicar a regra de 3, nós devemos aplicá-la da seguinte forma. Se as grandezas são diretamente proporcionais, basta fazermos a multiplicação em cruz. Certo? Aquela multiplicação que a gente faz, né? Multiplicação em cruz. Essa aqui, né? Porém, se as grandezas forem inversamente proporcionais, aí antes de realizarmos a multiplicação em cruz, nós devemos inverter uma das frações. Então, por exemplo, aqui, ó. 8 sobre x igual a 90 sobre 60, que foi o caso anterior, né? Se as grandezas são inversamente proporcionais, nós invertemos uma das frações. Por exemplo, mexemos nessa aqui, ó. Transformamos nessa aqui, ó. Ao invés de 8 sobre x, fica x sobre 8. E mantemos a outra fração como ela estava. E aí sim, nós multiplicamos em cruz. E aplicamos a regra de 3. Beleza? Vamos lá. Vamos trabalhar juntos agora? Quero muita atenção de vocês para a gente compreender cada situação e resolvermos seguindo os passos. Tá bom? Os 3 passos são organizar as grandezas em colunas. Certo? Segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, se vai ser necessário inverter uma das frações ou não, e 25 horas. No último passo, aplicar a multiplicação em cruz. Vamos compreender o problema. Embalando alimentos doados para o programa Fome Zero, 4 voluntários gastaram 75 horas. Se fosse possível contar com 12 voluntários, trabalhando no mesmo ritmo daqueles 4, em quanto tempo o trabalho teria sido feito? Vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo ele já está feito aqui, como vocês podem ver. Que é organizar as grandezas em colunas, certo? A primeira coluna é de voluntários e a segunda coluna é de tempo. O segundo passo, o que é que eu devo fazer? Criar as frações, claro, de acordo a identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí é uma aptidão de quem está resolvendo o problema. Vamos identificar voluntários e tempo, gente. Ó. Com 4 voluntários, eles conseguiram embalar todos os alimentos em 75 horas. Aí a pergunta se tem se a gente aumentar a quantidade de voluntários, esse tempo para embalar os alimentos será aumentado ou diminuído? Diminuído. Diminuído, né? Porque tem mais gente para ajudar, tem mais gente para embalar, então a gente vai fazer esse serviço em um tempo menor, a gente vai diminuir esse tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Quando isso acontece, ó, vamos organizar aqui em frações, né? Os voluntários, 4 sobre 12. O tempo, 75 sobre x. Porém, como eu disse a vocês, se as grandezas são inversamente proporcionais, eu devo inverter uma das frações. É agora que eu inverto uma das frações. Professor, vamos lá, vamos inverter uma das frações. Quando eu estou resolvendo esses problemas, eu sempre, quando são inversamente proporcionais, eu sempre inverto aquela fração que não tem a incógnita. A fração que não tem incógnita é essa aqui, ó. 4 sobre 12. Vamos inverter ela? Então, invertendo, eu tenho 12 sobre
4. Beleza? Igual a 75 sobre x. X é o valor do tempo que eu não reconheço, né? Que é o que eu quero. Agora sim, pessoal. Agora está ok. Bom, agora sim eu posso realizar a multiplicação de cruz. 12 vezes x igual a 4 vezes 75. Então, vamos lá. 12 vezes x, 12x. Certo? Igual a 75 vezes 4. Beleza? 12x, continua, né? 12x. Igual a 75 vezes 4 é igual a 300. Veja que aqui eu tenho uma equação. Meu intuito de uma equação, de resolver a equação, é encontrar o valor da incógnita. Então, o que é que eu faço? O 12 que está multiplicando x, passa ele para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, como a gente aprendeu, ele inverte a operação que ele estava realizando. Se ele estava multiplicando, ele passa a dividir. Então, x é igual a 300, ok? Dividido por 12. 300 dividido por 12. 25. Ok. X igual a 25 horas, né? Então, o que aconteceu? Na situação, nós trabalhamos com grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu aumentei o número de voluntários de 4 para 12, eu reduzi o tempo de trabalho de 75 para 25 horas. Óbvio que a gente pode também relacionar com o seguinte caso. De 4 para 12, quando eu aumentei os voluntários de 4 para 12, então eu multipliquei, por quanto? Por 3. Certo? De 4 para 12 eu multipliquei por 3. Se as grandezas são inversamente proporcionais, o que é que vai acontecer com o tempo? Ele será dividido por 3. O que é que acontece? É uma proporção? É. Só que é uma proporção inversa. Então, se eu multipliquei o número de voluntários por 3, eu tenho que dividir o tempo por 3. Beleza? Você pode pensar assim, professor, foi tão mais rápido esse conceito de multiplicação e divisão? Foi. Porém, em alguns casos, é mais difícil a gente ter a compreensão de qual é o número que foi multiplicado aqui. Certo? Então, a gente tem que relacionar ou tentar resolver aplicando a regra de 3, que é a multiplicação em forma de cruz. Ok? Muita atenção com relação a isso, tá, pessoal? Vamos para o nosso segundo exemplo. Só falta 1 minuto. É como eu fiz na turma do terceiro ano. Vocês vão me passar, vocês vão resolver esse segundo exemplo, tá? Em casa. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Primeiro, gente, faz a relação entre grandezas, né? Será que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Se são diretamente, se organiza em frações e faz a multiplicação em cruz. Se são inversamente, você tem que inverter uma das frações que você criou, para daí multiplicar em forma de cruz. Tá bom? Então, resolvam isso em casa aí, no caderno. E na próxima aula a gente trabalha com esse exemplo e continua com regra de 3. Dá 5.300 tijolos. Oi? Dá 5.300 tijolos. Não sei. Na verdade, eu não sei. Eu não calculei, não. Eu fiz o cálculozinho agora.